A má notícia é que o Bubble continua ferrado. A boa notícia é que se você pegou os conceitos gerais de desenvolvimento web, você pode criar qualquer ferramenta. Se você conseguiu achar o nicho, provavelmente você consegue fazer ele em código normal. Na aula de hoje a gente vai ver como programar uma ferramenta de monitoramento de servidor. Primeiro eu vou explicar para você. Eu sei que parece ser complicado, mas é mais divertido do que parece. Também vou explicar, na verdade, por que eu preciso disso. Falando nisso, também eu vou deixar todo o código que eu vou mostrar aqui. Eu estou postando como tutorial escrito aqui, para vocês só copiarem e colarem, beleza? Tanto para o servidor quanto para as outras coisas que eu estou postando. Tem um problema que muita gente acha que fica meio caro esse valor aqui por celular, e eu concordo, é meio caro. Mas a questão é que eu também não tenho um grande lucro em cima disso, então a única forma, porque tem um custo, né? Então a única forma de baixar um pouco o preço é ter um servidor dedicado, e eu coloquei essa página aqui, não sei se algumas pessoas viram, tem esses servidores. Calma que eu vou chegar lá. Então aqui tem alguns planos, né? Aí tá, eu tenho vários servidores já instalados, tem várias empresas com a gente que usam basicamente para marketing e disparo de mensagens. Ok, até aí ok. Só que aí quando a pessoa tem o seu próprio servidor, ela vai ter um site desses aqui com a tua marca, com o teu nome aqui. Quando compra esse daqui, gera um desses. Aí, o que acontece, por exemplo, até aqui dentro, muitas vezes a pessoa quer saber qual que é como que se ele está online ou não está online, porque aqui às vezes a pessoa tem um probleminha ou outro e quer saber, ou até fiquei pensando o que eu posso mostrar para a pessoa para deixar ela garantida de que está tudo ok. Então tem duas coisas que a gente poderia estar mostrando facilmente. A gente, quando compra um servidor, tem uma capacidade de memória RAM e tem o uso de fato dessa memória, ou seja, digamos que eu tenho um servidor de 30 gigas. Posso ter 30 gigas, mas está usando 10 gigas e sobram 20. Então eu quero mostrar isso. Aí eu até cheguei a montei tudo isso aqui, como que funciona. A cada 5 minutos, lá dentro do servidor, ele tem... Eu fiz um comando do shell, que é na verdade o bash, que é do Linux. Ele simplesmente pergunta ao sistema quanto que tem de memória RAM total, quanto que tem livre. E aí eu faço um curl, que é tipo um post request para o meu servidor, no meu back-end da minha aplicação no Bubble. E aí simplesmente eu guardo no banco de dados. Daí pra frente eu guardo no Bubble aqui nesse banco de dados. Até aí tava tudo ok. Aí eu pensei, até já instalei essa mesma ferramenta para outros servidores de outros clientes meus, para eles terem aqui uma noção de tipo assim, de poder ver graficamente qual que é se tem aumentado ou diminuído o uso do servidor, por exemplo, né? No caso aqui, nesse servidor tem diminuído. E enfim, essa é a ferramenta, né? Tá meio esbugalhada, mas funciona. O problema é que agora eu tava olhando. Aqui dá pra ver todas as sessões online dentro do servidor, tá? Aqui eu coloquei um botãozinho pra esconder, porque isso aqui são clientes reais, eu não quero mostrar. Mas enfim. Só que agora o Bubble tá cobrando tudo. Aí eu olhei, isso aqui tá gerando vários workflow actions, units, ou sei lá como se chama. Então isso aqui não vai dar certo, tá? Quer dizer, funciona muito bem, só que vai gastar dinheiro, né? Ou eu cobro disso do cliente a mais, ou busco outra solução. Então o que eu pensei, tem duas soluções legais para ter um monitoramento desse aqui. Só que eu quero diretamente dentro do site em tempo real. Não tá guardando no banco de dados, mas simplesmente perguntar direto para o meu servidor. Só para vocês terem uma ideia, no meu servidor, um dos comandos do Linux se chama freet, que é a memória RAM, só que ele te dá nesse formato ruim aqui, então a gente digita freet-h, que é human, para estar numa forma legível para humanos. Então, eu quero criar aqui com vocês, eu não tenho pronto, poxa vida, vamos fazer juntos do zero até se precisar usar o chat GPT vamos utilizar para mostrar, fazer uma GET request do servidor. Vamos ter que adicionar uma nova rota no nosso servidor Express.
para buscar essa informação. Aí o que vai acontecer quando o servidor receber o GET request vai ser rodar esse comando e dar um response com esses dados aqui de volta para o nosso site. E aí depois, quando ele receber essa informação, eu vou mostrar aqui em algum lugar no cantinho. Essa é a forma mais, digamos, HTTP de mostrar. Tem uma outra forma, se a gente quiser acessar a mesma informação em tempo real, dá para fazer uma coisa que se chama WebSocket, que é um protocolo de comunicação em tempo real que é muito mais indicado para esse tipo de coisas como chats, informações financeiras ou qualquer coisa em tempo real. Por quê? Porque, digamos, no HTTP a gente teria que fazer um loop, digamos, a cada 5 segundos eu quero que pergunte quanto que a memória RAM disponível a cada 5 ou 10 ou 3 segundos. Só que assim, se tu coloca a cada 1 segundo, a cada 1 segundo vai ter um processinho aqui no servidor. Não é grandes coisa, mas se tu tem vários clientes começa a atrapalhar, né? Daria para fazer, não vai... Outra informação que a gente pode puxar é até o próprio uso do processador nesse momento. Esse tipo de informação aqui é muito leve, não tem problema, mas daqui a pouco tu começa a selecionar tudo assim, não... Se for no caso de um chat, se tiver 1 milhão de pessoas ou até 10 mil pessoas fazendo esses requests o tempo todo, não dá certo. Então, o WebSocket ele funciona de outra forma, ele é bem mais útil e rápido e tal. Então a gente vai ver primeiro o normal, que é o post get, e depois com o WebSocket, ou talvez até fica para outra aula, não sei. Para começar o básico dessa aula, a gente tem que ter um servidor montado que mostre pelo menos um Hello World, que é esse código aqui. Desculpa, essa aqui é a página web e o código é esse código aqui, certo? Se vocês não sabem como que isso aqui funciona, já tem uma aula aqui no canal, esse vídeo aqui. Porém, no momento, esse código aqui, ele está enviando só Hello World. Não lembro agora de cabeça se ele está enviando aqui a página certa. Vamos ver aqui se a gente mandar um home. Digamos aqui, né? Tá, porque no detalhe só faltou rodar o servidor, né? Preste atenção em que porta vocês escreveram aqui. Então a gente vai dar um node server.js.js, que é o que roda aqui nosso servidor, tá? Aí todas as rotas, os caminhos disponíveis são conforme o que a gente tem aqui, né? Eu coloquei o home aqui. E se eu quisesse adicionar, por exemplo, aqui outra página e tal, a gente vem aqui. Aqui eu estou enviando, por exemplo, páginas de contatos, aqui eu estou enviando um arquivo mesmo. Deixa eu só... Pronto. Então o que a gente quer fazer? Vamos pensar um pouquinho. A gente quer ter uma função que vai... Quando o cliente pedir um GET, pedir dados, a gente vai ter que processar os dados e enviar para eles. Então a gente tem sempre um GET e um request, que é o pedido do cliente, e o response, que é a resposta. Então vamos adicionar mais uma rota aqui, colocar... copiar aqui, ó. E, obviamente quando não tem nada aqui é o que eles chamam de root, tá? Então a gente vai criar uma nova página que eu vou chamar aqui de memória. Aqui eu vou querer dar um console log dentro do que esse console log vai aparecer para mim. Aqui, esse daqui que está aparecendo é a sugestão do Copilot, que é a extensão do ChatGPT dentro do coisa, né? Aí aqui eu poderia estar falando o que chegou, mas não é isso que eu quero. Aqui o que eu vou colocar, porque a gente não vai... O cliente não vai estar pedindo nenhum parâmetro em específico. A query, né? Eu só vou passar... Eu só quero alertar dentro do coisa que chegou Nunca vi isso aí, mas enfim. Aí eu vou chamar aqui de... cliente... pediu dados de memória. Isso vai aparecer aqui dentro pra gente. E aqui é interessante porque aqui, não sei se eu posso fazer essa função aqui dentro.
até só descer uma linha aqui. Conste memória. Esse aqui é ele que está sugerindo. É que eu não lembro agora de cabeça se aquela função do o free -t-h é uma função no bash, que é a linha de comando do Linux. Só que aqui dentro a função tem que ser uma coisa de JavaScript, porque a gente está escrevendo em Node, que é JavaScript. Então, vamos copiar este comandinho aqui. Vamos pedir ajuda para o nosso amigo Chato GPT. Então, que nome é melhor para esse cara aqui? Fala assim, modifique esta rota para usar uma função do Node que calcule a memória RAM disponível e passe ela no res.sage no código abaixo. E aí ele vai recomendar que a gente use um módulo do Node que se chama OS, que acessa as propriedades do sistema operacional, Operational System, incluindo a memória. O problema é que esse aqui geralmente ele entrega um formatado tipo em bytes, que eu não gosto. Então vamos adicionar assim. Aí, como eu estava falando para vocês, eu mandei outro prompt falando, mas modifica o código porque eu quero que venha no formato legível. Então tem que ter uma funçãozinha que vai, digamos, formatar isso aqui certo, né? E aí ele pode avançar. Então vamos copiar o código aqui. Vou modificar levemente. Deixa eu só ocultar aqui. E é o seguinte. Bom, vamos tirar isso daqui, colar aqui. Porém, vamos passar a função para cá para dentro. Então primeiro eu logo no console, aí eu dou minha função e aí ele responde com esses dados aqui. Vamos fechar o nosso servidor com Ctrl C e rodar ele de novo. Então vou dar um CLS para limpar e vou dar o Node service OK de novo. E aí quando a gente entrar aqui na nossa funcionou porque alguma coisa aconteceu. Vamos voltar aqui para o nosso servidor. Ele fechou o servidor porque teve um erro. Mas se a gente ler de novo, a gente tinha limpado a tela, né? Então aqui ele fala 8 tô vivo, que é o que ele fala quando ele termina de inicializar o... Não, aqui simplesmente a primeira log que ele dá quando começa o servidor, que é esse daqui, ó. Aqui. Aí quando termina de rodar de fato o servidor Express, ele loga isso daqui. Então chegamos aqui, rodando o servidor na URL e tal. Aí quando o cliente pede os dados da memória, ele dá esse primeiro log aqui, pra gente saber que ele chegou até aqui. Ele está falando erro de referência ou variável OS não está definida. Agora eu não lembro se o OS é um recurso que já vem instalado ou a gente tem que requerer. Geralmente provavelmente tem que dar importar para dentro do nosso projeto. Mas se vocês estiverem na dúvida, é mais fácil simplesmente vir aqui e falar para o ChatGPT: estou tendo este erro. E como eu imaginei, ele fala que primeiro de tudo tem que importar essa ferramenta que se chama OS. A gente vai colocar ela aqui junto com o resto das outras ferramentas que a gente utiliza, tá? Ou seja, assim que carrega o servidor, eu quero que já carregue esse módulo aqui. E o que ele fala também, se você ainda estiver recebendo erro, verifique se a instalação talvez tenha que instalar isso daqui, tá?
No meu caso, eu acho que já tem salada, então vamos rodar assim mesmo. Vamos limpar aqui o nosso. Vamos limpar aqui. Vamos rodar a função de novo. E vamos tentar aqui de novo. Olha que legal. Então ele está respondendo com a memória total 15,87 GB, que é do meu computador local, obviamente. Eu estou com uma memória disponível de 10 GB, seja livre. Ok, se a gente instalar essa mesma funçãozinha lá no nosso servidor, digamos, na Amazon, instalado aqui a gente vai ter os dados do nosso servidor instalado da Amazon. Também dá para pegar o processador, mas aí eu acho que vocês já estão sabendo, é só perguntar aqui, tem o OS, o módulo OS também tem mais outro método que chama isso daí. Mas então vamos perder tempo com isso agora. O que a gente gostaria de fazer na verdade agora é poder aqui na página Home buscar esse daqui, passar esses dados aqui para cá, né? Mostrar de uma forma interessante. Então vamos procurar a nossa página aqui, né? Vamos fechar esse servidor. Vamos. Aqui na verdade tem muita coisa. Onde eu posso mostrar isso aqui em um lugar? Vamos colocar aqui no cabeçalho, talvez de uma forma bonita. Então, com as ferramentas do desenvolvedor, eu estou olhando aqui no código onde exatamente está. O probleminha é que quando eu começo a. Vamos copiar essa classe aqui, vamos procurar aqui no nosso código. Eu imagino que ele esteja aqui talvez em um lugar bom, né? Então vamos só contact, eu gostaria de mostrar aqui. Então vamos, a gente tem duas alternativas, a gente pode fazer do jeito devagar, tentando fazer tudo manualmente, entendendo tudo, ou a gente pode simplesmente copiar esse elemento todo aqui e falar para o chat GPT nos dar uma ajudadinha. Então eu vou passar assim, agora adicione a resposta da chamada anterior como neste elemento abaixo. Me dê o código JavaScript para fazer um fetch post request na rota memória. O que ele fala? De início ele entendeu que tem um botão aqui, por exemplo, quando a gente começa ele adiciona esse botão aqui, navbar toggler icon, e ele falou aqui no código que ele colocou que ele vai fazer a chamada ele colocou um event listener nesse botão ali para fazer a chamada quando isso acontece. É até mais avançado do que a gente quer, mas não é o que a gente quer. Eu quero que quando a página carregue, inicialmente já mostre os valores. Então vou tentar de novo. Tá, vamos ler um pouquinho esse código aqui. Quando a janela está esperando quando ela é carregada, a gente vai fazer o post request, que é um fetch, método fetch, para a rota memória do nosso próprio servidor, por isso que não está falando qual que é a URL, porque tem subentendendo que é a mesma, eu acho, não sei. Não sei se aqui vai dar certo. E aí ele vai criar um novo elemento na página com tipo H3, porque eu chamo de heading, né? E vou mostrar o texto desse daqui. Isso aqui é um JavaScript, né? Vamos copiar e colar aqui no final do nosso... Aqui é todo HTML, vou procurar o JavaScript aqui em algum lugar. Não tem. Então vamos adicionar aqui. Então aqui, vou colocar um script. Aqui
dentro a gente coloca essa funçãozinha aqui. Agora vamos ter que reiniciar nosso servidor e rodar de novo a função e ver o que acontece. Vamos rodar a página aqui, home de novo, só que sem isso daqui. Não apareceu nada, porém vamos entrar aqui e deve ter algum erro. Unexpected token. Ele tá passando esse daqui porque vamos tentar dar um console log do resultado também. Então quando ele pega os dados aqui, eu quero também que depois de pegar o... eu quero que ele me dê a resposta. Então vou usar console.log data, exatamente. Eu quero ver exatamente o que está recebendo. Vou tentar de novo. Vou servidor de novo. E aqui deveria estar logando. Algo interessante é que quando a gente dá um F5 aqui, apesar de estar dando erro, do outro lado do servidor, porque está tudo acontecendo aqui, tanto o client side quanto o servidor, quando recebe um request, ele deveria estar logando aqui, então não está logando. A gente pode com isso inferir ou imaginar que o erro ainda está deste lado do nosso script. Tá, eu sou um tanso. Vamos olhar aqui no... Aqui a gente define que isso aqui é um get. Eu estou acostumado a fazer post, que eu vou escrever post, mas na verdade isso aqui deveria ser get. Esse aqui resolve. Era isso. Cuidado com os métodos. Post e get é diferente. Get é geralmente para buscar dados, post é para te adicionar um registro no banco de dados, criar um produto, etc, etc. Adicionar uma informação. Ou seja, o cliente manda dados, geralmente. Aqui a gente está puxando. Então é isso. Aí, claro, eu não estou tendo uma variação muito grande de memória RAM neste momento. Agora eu tô atualizando, engraçado. Mas aí pra você, sei lá, se você quiser ver em tempo real, os dados teria que ficar dando um F5. Este vídeo aqui está com 22 minutos, eu não vou postar agora o WebSocket. Coloca na descrição se você quer ver como fazer a mesma coisa, agora só que com o WebSocket. Eu faço um pedacinho mais curtinho. Mas eu acho que dá para entender bem o esquema de tudo. Espero que tenham gostado. Estamos pouco a pouco fugindo do Bubble. Eu ainda acho que infelizmente não existe uma resposta fácil e rápida 880 para tipo, larga todo o Bubble e agora começa uma carreira nova em outra linguagem de programação. Não é tão simples assim. Boa sorte.